E em votação apertada, o Senado aprovou o teto dos gastos federais. E agora, Denise Campos de Toledo, você tem um entrevistado para a gente falar sobre a aprovação? Tem um entrevistado. A votação foi um pouco mais apertada, mas o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a aprovação foi uma medida histórica. E nós vamos conferir os efeitos possíveis da aprovação da PEC dos gastos com o ex-ministro da Fazenda, embaixador Rubens Recupero. Embaixador, bom dia. Bom dia. Bem, embaixador, eu queria saber se o senhor vê na aprovação dessa PEC uma condição mesmo de evolução melhor das contas públicas, um governo mais responsável, que vai pensar mais na administração das finanças, mas tem aquela questão da complementação da reforma da Previdência que o próprio governo vincula muito, não? Olha, em teoria, o que você disse é verdade. É uma condição, aponta no rumo certo para uma atitude de maior responsabilidade fiscal. Na prática, como você sabe, os efeitos são mais psicológicos e simbólicos, porque essa medida só começa de fato a reduzir o gasto do governo daqui a alguns anos, né? 2, 3 anos mais ou menos, né? O que se esperava é que com a aprovação da medida houvesse um retorno da confiança, porque as pessoas passariam a acreditar que o governo que está no poder hoje iria praticar uma posição mais responsável. Acontece que esse efeito psicológico e simbólico, em grande parte, é neutralizado pela crise política, né? A crise política gera uma grande incerteza a respeito de quem vai estar no governo, já não direi em 2018, mas até daqui a alguns meses, né? E se o que se buscava era o investidor voltar a investir por confiança na economia, infelizmente a situação política acaba anulando esse efeito, né? Eu direi a você que, na minha opinião pessoal, enquanto essa crise política com essa conotação judiciária da Lava Jato não estiver realmente solucionada e superada, é muito difícil imaginar que nós vamos ter uma recuperação, né? Agora, isso seria em termos de credibilidade, atração de investimentos, por o governo estar mostrando serviço em termos de ajuste. Agora, na prática, o governo torna as coisas muito mais difíceis para a expansão de gastos, não? É verdade, mas você vê, esse ano nós fechamos o ano com um déficit de 170 bilhões, né? O ano que vem, na melhor das hipóteses, são 140 bilhões, né? Então, desse ponto de vista, o déficit permanece, né? O próprio governo conta com o superávit só em 2020. Demora muito. O efeito é lento e, por outro lado, querer fazer mais rápido seria também um risco muito grande numa economia que já está prostrada, né? Eu diria a você que também um outro fator que é preciso não esquecer é que a redução dos juros tem sido muito lenta, né? Atualmente, com a queda da inflação em perspectiva, a taxa de juros real, quer dizer, se você deduzir da taxa nominal, que é 13,75, né? Se você reduzir a inflação prevista, a taxa de juros real está caminhando para 8, 8,5, né? Que é uma taxa cavalar para uma economia que já há 2 anos está prostrada, em que há 15 ou 16 trimestres que o investimento vem caindo, né? Então, como você vê, mesmo do ponto de vista econômico, é difícil de ver de onde pode ver o estímulo, né? Por outro lado, as próprias concessões e licitações não demarraram, as anteriores, que estavam no momento de começar a produzir efeito, estão suspensas por causa desses efeitos da investigação, né, da Lava Jato. Então é um panorama complicado, né? Basta você pensar o seguinte, Denise, você compara a situação do Brasil com a Argentina. Em muitos aspectos elas são semelhantes, mas a Argentina tem uma perspectiva melhor, de um crescimento de 2, 3% no ano que vem, basicamente porque a situação política lá é mais estável que aqui, né?
Ah, certo. Nós conversamos com o embaixador Rubens C. Cooper, o ex-ministro da Fazenda. Embaixador, muito obrigada, um bom dia. Obrigado, bom dia.